A gente vai falar agora da guerra na Ucrânia. Um ataque russo com drones deixou pelo menos 3 feridos em Kiev, capital da Ucrânia. Os destroços danificaram um prédio no centro da cidade. O exército ucraniano afirma que as defesas aéreas derrubaram 36 dos 89 drones lançados durante a noite. Na Rússia, o Ministério da Defesa afirma que 22 drones ucranianos foram destruídos. Na terça-feira, Moscou lançou um número recorde de drones contra a Ucrânia. O fornecimento de energia foi interrompido em grande parte da região ocidental de Ternopil. Prédios residenciais na região de Kiev foram atingidos. Fernanda Manhota, a gente está falando ataque de drones para lá, ataque de drones para cá. O que aconteceu? O que acontece nessa guerra da Ucrânia com Rússia em relação ao uso dessas armas, né? O porquê antes a gente não falava desse tipo de armamento e como isso faz parte da estratégia de guerra agora lá na região? Débora, essa é uma excelente pergunta. Tem coisas que de fato a gente só depreende, entende quando a gente vai ao lugar, né? Foi um pouco a minha experiência, então eu vou misturar aqui um conhecimento que é teórico, mas também baseado nessa vivência muito recente, né? Tem menos de 24 horas que eu voltei aqui para o Brasil e vivi vários desses casos que vocês estão reportando, como esse de hoje. Essa tem sido a realidade, na verdade, do ucraniano médio, né? Não só em Kiev, na capital, como em vários outros lugares. Todos os dias as sirenes de quase todas as cidades da Ucrânia são acionadas, os aplicativos de celular que relatam ameaça aérea, eles tocam e as pessoas são então alertadas para ir a abrigos e elas permanecem nesses abrigos muitas vezes por longas horas. A maior parte dos ataques acontece entre o final da noite, a madrugada e o início da manhã, embora às vezes também aconteçam ataques durante o dia. E esses ataques, Débora, eles acontecem em 2 modalidades principais. Eles são, claro, aéreos, e eles acontecem ou por mísseis balísticos, que em geral são aqueles com maior capacidade destrutiva, né, que se pratica e se usa em guerra há mais tempo, e às vezes eles são realizados por meio disso que você está citando, que são os drones. Lá eles costumam se referir a esses drones como sendo, pelo nome deles, né, os Shaheds, como eles costumam dizer, que é o nome técnico que se dá a drones não tripulados, kamikazes, que são pequenos dispositivos que em geral são mais baratos, eles são mais numerosos, portanto, e eles são também mais eficientes em se deslocar dentro do espaço aéreo, muitas vezes passam batido pelo sistema antidefesa, né, por serem inclusive menores, mas é evidente que também a sua capacidade destrutiva é menor, né, ele é menos capaz de promover grandes desastres como os mísseis balísticos. Eu até achei curioso quando eu passei esse tempo lá, porque o cidadão ucraniano, ele está exausto dessa guerra que já dura mais de 3 anos e existe uma certa sensação de normalização, né, desse contexto. Então, é muito comum que eles estejam em vários grupos de Telegram e eles esperam quando o alerta ou a sirene toca para saber mais detalhes, para saber se eles devem mesmo levar a sério aquele ataque ou não. Então, eles ficam assim, olha, é um míssil balístico ou é um drone Shahed? Porque se for um drone, acho que eu não vou para o bunker. Tem chance de não ser tão destrutivo assim. É uma realidade, infelizmente, que a gente vê, né, no dia a dia das pessoas ali. Em relação à estratégia da guerra, para quem não está acompanhando tão de perto, hoje a gente tem na Ucrânia, né, a ação russa acontecendo em 2 frentes. A Rússia tem ali na costa mesmo, na fronteira, mais a leste, a ocupação de territórios, é onde tem exército, soldado, é onde hastearam bandeira russa, tomaram casas, é onde a coisa foi realmente mais intensiva, digamos assim, daquela estética da guerra que as pessoas costumam pensar quando elas imaginam uma guerra. E você tem outras regiões, como é o caso da capital e outras cidades mais ao oeste, né, mais rumo à Europa Central, que vivem a realidade como você está descrevendo. Então, que não tem ocupação, não tem soldado na rua, não tem russo andando pela cidade, mas que estão a todo momento vivendo essas ameaças dos drones. Os drones, eles, de certa maneira, garantem, eles permitem, e é esse um ponto que eu queria sublinhar, que a Rússia coloque em tempo permanente o ucraniano em alerta, lembrando que ele está em guerra, ainda que ele não esteja num campo de batalha. Eu tive muito a sensação, durante esse período nas cidades
que estão sendo atacadas pela via aérea, de que a presença dos drones, principalmente, eles garantem a um baixo custo aquela ideia de uma guerra psicológica. Quer dizer, ele não vai ser responsável por destruir uma cidade ou por causar grandes, né, danos em infraestrutura. Eles não são estratégicos desse ponto de vista, mas eles garantem a manutenção, como você falava mais cedo, da narrativa de que a guerra está lá, de que os russos têm força, de que eles estão ditando a rotina daquela sociedade. As pessoas, às vezes, passam noites inteiras em abrigos, em shelters, em bunkers, sem dormir, porque é quando os ataques acontecem, e depois, no dia seguinte, tem que trabalhar. Então, vai criando um ambiente de baixa produtividade, de exaustão, de uma certa cobrança também pelo fim do conflito, e isso reverbera na opinião pública em relação ao governo ucraniano, né? O Zelensky, eu notei isso em vários momentos, em várias reuniões que a gente fez com as autoridades ucranianas. Eles têm muita preocupação de que, ao negociar um cessar-fogo, eles façam isso garantindo que a guerra termine, claro, que é o que todo mundo quer, mas que isso não gere uma mobilização, uma revolta social, porque se eles aceitarem um cessar-fogo a qualquer custo, isso pode levar ao exército se revoltar contra o governo, a sociedade, que é muito mobilizada, a opinião pública, se revoltar e promover uma revolução, como já aconteceu outras vezes contra o governo. Então, eles estão se equilibrando ali nessas várias frentes. E esses drones, eles têm muito essa função de permanecer e manter vivo a ideia de que o país está em guerra e que as pessoas precisam lidar com esse país em guerra. É importante também, Débora, deixar assim sublinhado, né, que essa é uma guerra que fica bem claro estando lá, que ela não é apenas sobre território. Para ninguém ela é sobre território, nem para os russos, nem para os ucranianos, né? Quer dizer, passa pelo território, assim como Gaza e Israel-Palestina. Evidentemente há uma discussão sobre território, mas ela é uma discussão sobre identidade, sobre pertencimento, uma reivindicação da história. Cada um dos lados conta a história do seu jeito, e é isso que dá tanta complexidade a esse conflito que a gente vai testemunhando num franco período de escalada, Débora. Análise